Fala galera, e no vídeo de hoje a gente vai comentar e fazer uma análise rápida sobre algumas das escolhas do draft de 2020 da NBA. Então bora lá! E no último dia 18 de novembro a gente teve o draft de 2020 da NBA, que foi um draft meio diferente, porque foi virtual, o evento da seleção dos jogadores das universidades e estrangeiro para os times da NBA foi de uma maneira virtual, não foi presencial por toda essa questão da pandemia do coronavírus, as quarentenas que o mundo todo está passando nesse ano de 2020. E por esses motivos, o draft da NBA desse ano foi um pouco estranho. Na verdade, muitos insiders ali, jornalistas americanos e estrangeiros, falavam que esse draft foi um dos menos previsíveis e um dos com menos expectativa dos times da NBA. Por quê? Tanto para os jogadores estrangeiros como os jogadores americanos, como tudo parou em março desse ano por causa das quarentenas da pandemia do coronavírus, então a gente não teve ali os jogadores recentemente sendo expostos a jogos, a partidas finais. Um exemplo da NCAA, a gente não teve o March Madness e uma Final Four que acontecem lá em março, que é basicamente ali as semifinais e depois a final da Liga Universitária Americana, que é a NCAA de basquete. E muitos desses jogadores, principalmente universitários, a gente sabe ali, é igual na NBA, igual em todo esporte. Nas finais ali, nas fases quarta, semifinal e final, tem alguns jogadores que acabam despontando. Às vezes o jogador não jogou bem a temporada toda e nas fases finais ele joga muito bem. Ou seja, ele acaba ficando num hype muito grande, próximo do draft, e os times da NBA ficam mais de olho nele e fica mais ou menos assim a ideia. Se esse jogador não jogou bem a temporada, mas nas fases finais ele despontou, ele pode ser uma promessa. Talvez ele seja um jogador que lida muito bem com pressão, algumas coisas assim. E a gente não teve isso esse ano. Então, por isso que ficou com muito pouca expectativa em cima desse draft, porque a gente não viu esses jogadores. E alguns deles a gente não viu quase nada jogar. Mas hoje a gente vai comentar sobre as 5 primeiras escolhas do draft. E no final eu vou comentar sobre 2 jogadores que não ficaram nesse top 5, mas que eu achei que deveriam ter ficado. Na 5ª escolha do draft a gente teve o Isaac Okoro. Ele foi selecionado pelo Cleveland Cavaliers. Ele é um small forward, ou seja, ele é um ala. Ele tem 19 anos, ele tem 1,98 de altura e 2,6 de envergadura, e ele jogava na Universidade de Auburn. Os pontos positivos do Okoro é que, como ele tem essa envergadura muito grande, ele é um bom reboteiro, ele tem um porte físico, ele não é um jogador magrinho, ele tem um porte físico maior, e também por causa disso, ajuda ele a pegar rebote e ajuda ele a infiltrar. Então ele é muito bom na infiltração. Acredito que o porte físico acaba ajudando, no jogo de corpo ali para infiltrar. Os pontos negativos dele é que ele não é um jogador muito bom do handling ali, do drible, vamos dizer assim, e ele é muito ruim de arremesso de média e longa distância. Isso é meio complicado por ele ser um ala, um small forward. Se ele fosse um power forward ou um center, que é o ala pivô, ok, que os jogadores ficam mais próximos do garrafão. Então, óbvio, são pouquíssimos jogadores da NBA que são alas pivôs ou pivôs que têm um arremesso de longa distância bom. Mas por o Okoro ser um small forward, que é um ala, ele deveria ter pelo menos o chute de média bom e o chute de 3 mais ou menos. Mas ele não tem esses 2 chutes bons. E para piorar, um outro ponto negativo ainda é que o lance livre dele é muito ruim. E isso é um problema, porque lembra que a gente comentou que um ponto positivo dele é a infiltração pela força física? Então, se o jogador infiltra muito, quer dizer que ele está mais suscetível ao contato e a sofrer falta e ir para o lance livre. E aí, se ele vai para o lance livre e ter um baixo aproveitamento, isso é ruim. E a 4ª escolha no draft é o Patrick Williams. Ele foi selecionado pelo Chicago Bulls e já temos aí uma gigantesca surpresa nesse top 5. Porque a projeção de várias fontes diferentes de projeções de draft era que o Patrick Williams estivesse na segunda metade da primeira rodada. Ou seja, a projeção era que ele fosse escolhido entre a escolha 16 e a escolha 30. Ele foi selecionado na 4ª pelo Chicago Bulls. Então, ninguém esperava. Não adianta falar, ninguém esperava essa escolha. Todo mundo ficou boquiaberto. Ele é um jogador two-way player, que a gente diz, que é um jogador que pode jogar em 2 posições.
tanto o small forward como o power forward, que é o ala pivô e o ala. Ele tem 19 anos, ele tem 2,3 metros de altura e tem 2,11 de envergadura, e ele jogava na Universidade da Flórida. Os pontos positivos do Patrick Williams é que, por ele jogar em duas posições, então é um jogador mais versátil. Dependendo ali da formação da equipe, ele pode jogar tanto como ala pivô. Ele é um jogador esforçado também, é difícil falar isso, né? Mas eu vi em várias análises que é um jogador esforçado. Ou seja, um jogador ali que está sempre dando um pouco mais de si para sempre estar melhorando. Ele também é um jogador que tem uma boa visão sem a bola, ou seja, a movimentação dele quando a bola está com o armador ou com outro jogador é muito boa. E também ele é um ótimo defensor do garrafão, principalmente pela envergadura dele, 2,11 de envergadura, então ele acaba cobrindo ali muito espaço do garrafão. Os pontos negativos aí do Williams é que a mecânica de arremesso dele é muito lenta. O que quer dizer isso? O movimento que o jogador faz para arremessar demora muito. Vou dar alguns exemplos. O Steph Curry é um dos jogadores da NBA com a mecânica de arremesso mais rápido. Se você vê qualquer vídeo ou já assistiu qualquer jogo do Stephen Curry, parece que ele pega a bola e já arremessa. Então esse arremesso muito rápido deixa muito difícil marcar ele. Porque se é muito explosivo, até o defensor nem vê ele arremessando direito. Agora, se essa mecânica, que é o momento onde o jogador pega a bola ou ele tá com a bola e faz o movimento de arremesso até soltar a bola, é muito lento, fica fácil para o marcador tomar a bola ou dar um toco, alguma coisa assim. Então o Williams é muito lento essa mecânica de arremesso dele. Além do fato de que a parte de rebotes dele é bem mais ou menos. E isso é um problema, porque se ele joga principalmente de ala pivô, que é o power forward, ele tinha que ter uma porcentagem ali de rebotes, né, um domínio do garrafão bem melhor. E principalmente voltando nessa questão da mecânica de arremesso e até uma certa lentidão ali dele no ataque ou até na defesa, principalmente na defesa, é muito ruim, porque imagina que ele pega um time um pouco mais baixo, não um small ball, mas um time um pouco mais baixo que tem uma agilidade maior. Por exemplo, o Golden State Warriors. Então ele tá ferrado, porque é um time que corre muito geralmente. Então vai ser bem complicado para ele. E já entrando agora no top 3, a gente tem a terceira escolha do draft, que é o Hornets, que selecionou o LaMelo Ball. Ele é um point guard, que na verdade é um armador. Ele tem 19 anos, 2,1 de altura, 2,8 de envergadura. Ele estava jogando na Austrália e ele é irmão do Lonzo Ball, que agora é jogador do Pelicans. E o LaMelo Ball, na verdade, a gente entra, né, nesse top 3 com 3 escolhas totalmente previsíveis. O que eu comentei lá no início de a imprevisibilidade desse draft foi da escolha 4 para frente. Porque as 3 todo mundo já meio que sabia o que ia acontecer, só a ordem que estava meio estranha, os analistas, todo mundo, a gente estava chutando muito qual que seria a ordem desse top 3. Então, os pontos positivos aí do LaMelo Ball. O primeiro, a gente lembra muito, é lógico, eu não estou comparando ele com o jogador que eu vou falar agora, mas a gente lembra só por esse item, por exemplo, o Magic Johnson, que era um jogador muito alto e ele era armador. Não estou comparando nem de perto ele com o Magic Johnson. Só estou falando desse ponto da altura, porque o Magic Johnson, geralmente um armador é um jogador mais baixo. O Magic Johnson era um armador muito alto. E o LaMelo Ball também, um ponto positivo dele, é que ele é um armador alto e com uma envergadura muito alta, ou seja, isso pode ajudar muito ele na questão de criar seu arremesso, que é também um outro ponto positivo dele. Ele cria seu arremesso de uma maneira muito fácil e ele tem um handling muito bom, o drible dele é muito bom. Então essa questão da altura, com ele criar seu próprio arremesso, para um armador é muito bom. E isso tudo conectado à agilidade, porque um armador não pode ser um jogador lento. E o LaMelo Ball não é um jogador lento. Então esses pontos são muito bons para ele, dizendo positivamente. Agora, o lado ruim do LaMelo Ball é que o que ele faz no ataque, nessa questão do handling, ele ser alto, ele criar seu arremesso e ele ser ágil, na defesa é o contrário. A defesa dele é muito ruim. Isso já acho que é a primeira coisa que ele tem que desenvolver agora na NBA. Assim, primeiro dia de treino do Hornets, cara, vai treinar a defesa, porque a defesa dele é horrível, isso vai prejudicar muito ele para entrar nos jogos ali na NBA, no time do Hornets.
E um outro ponto é que ele tenta muito arremesso. Muito, ele segura muito a bola, parece um pouco também, não estou comparando jogadores aqui, não tem nada a ver um jogador com o outro, mas é muito do que o Kyrie Irving faz, não na questão de tentar arremessos, mas o Kyrie Irving segura muito a bola com ele e fica dando muito handling ali, drible e tudo mais. O LaMelo Ball segura a bola muito com ele, só que ele tenta muito arremesso. E o problema disso é que por tentar muito, se ele acertasse, tivesse um alto aproveitamento, ok, mas ele não tem nem dentro do garrafão, nem no perímetro, que seja ali atrás da linha de 3 pontos. E isso acaba sendo outro ponto negativo dele. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, né? Primeiro dia de treinamento do Hornets, cara, vai treinar arremesso e defesa, porque o handling, a agilidade ali ele já tem. E na segunda escolha do draft, também meio que previsível aí, eu achei que ele ia ficar na primeira escolha, mas acabou ficando na segunda. O James Wiseman, que foi draftado pelo Golden State Warriors, ele é pivô, ele é o center, ele tem 19 anos, ele tem 2,16 de altura com 2,28 de envergadura, gigantesco, e ele estava jogando na Universidade de Memphis. Os pontos positivos do Wiseman não precisa nem falar, né? Primeiro que ele é gigantesco, então dominância do garrafão pelo seu porte físico e sua, 2,28 de envergadura, incontestável, e ele é um ótimo pontuador. Agora, o lado ruim, primeiro, ele limita-se só dentro do garrafão, mas também, eu vi isso em muitos lugares. O Wiseman é limitado dentro do garrafão, média distância do perímetro, ele não é muito bom. Mas, cara, ele é pivô. Pivô tem que fazer isso mesmo. É que hoje na NBA, a gente tem muitos pivôs ali que tem o arremesso de fora. Por exemplo, o Jokic. O Jokic é um ponto fora da curva. Ou que é um jogador muito bom dentro do garrafão e um jogador que arremessa de qualquer lugar e cai. E arremessa de um jeito muito doido, mas cai pra caramba. É lindo ver ele jogar, mas ele é uma exceção. O pivô é o cara que domina o garrafão e não tem um chute bom de longe mesmo. Então isso aí é um ponto negativo dele, mas dá para relevar bastante. O outro problema do Wiseman é que ele jogou, até o que a gente comentou lá no início, ele jogou muito pouco na NCAA, até parar lá em março. Ele jogou só 3 jogos, depois ele teve uma suspensão e tudo mais, e aí acabou parando por causa da quarentena. Então isso afetou muito ele, só que afetou, mas ele foi escolhido aí na segunda escolha, então não dá nem para falar que afetou muito. Então o Wiseman, para mim, foi uma grande escolha para o Golden State Warriors. Eu achei que ele ia ser escolhido pelo Wolves na primeira escolha, para o Wolves não deixar ele ser escolhido pelo Warriors agora na segunda. Por quê? O Warriors estava precisando de um pivô no time. E aí o Wiseman agora vai entrar perfeito, porque o Golden State Warriors teve várias mudanças aí, teve lesão do Klay Thompson, lesão do Curry, o Kevin Durant saiu, teve várias mudanças nos últimos 2 anos principalmente. Infelizmente agora o tendão de Aquiles aí do Klay Thompson deu ruim e ele não vai jogar essa próxima temporada. É horrível, porque eu gosto pra caramba de ver o Klay Thompson jogar. Ia ser muito legal, por exemplo, ver o Wiseman com o Stephen Curry e o Klay Thompson. Infelizmente, nessa temporada, a gente não vai ver os 3 juntos, mas o Stephen Curry tá aí, então acho que o Wiseman entrou certinho nesse time. E na primeiríssima escolha do draft de 2020, a gente teve o Anthony Edwards, que foi draftado aí pelo Timberwolves. Ele é um shooting guard, que na verdade é um armador. Ele tem 19 anos, 1,96 de altura e 2,7 de envergadura. E ele jogava na Universidade de Georgia. Os pontos positivos aí do Anthony Edwards é que ele é forte fisicamente, eu digo de porte físico, ele tem um bom drible, ele é bom para pegar rebote e ele tem um mid-range muito bom, tanto ali na infiltração como um chute de média distância muito bom, que é crucial para um shooting guard, né? Se é um jogador de chute, de arremesso, então ele tem que ter um arremesso muito bom, principalmente de média distância e o de longa distância também, porque é o que define a posição dele. O que a gente já entra num ponto ruim dele, porque se ele é bom de mid-range, de arremesso ali de média distância, de arremesso da linha de 3 pontos, ele é horrível. Assim, só para contextualizar, um jogador bom de média ali da linha de 3 pontos é um jogador que tem 40, 38, 41%. Próximo ali dos 40% é um jogador muito bom de arremesso de 3.
O Anthony Edwards tem 29% de 3. Então, para uma posição de shooting guard, que é alarmador, que é um jogador que está ali para arremessar de média e longa distância, ter 29% do arremesso de 3, isso é muito ruim. Além do que, a criação de arremesso dele da longa distância da linha de 3 também é ruim. Ou seja, ele tem uma porcentagem baixa quando ele recebe a bola pronto para arremessar, praticamente, e também quando ele tem que criar um espaço ali, uma maneira mais fácil de fazer esse arremesso da linha de 3 pontos, ele também não é bom. Então, para a posição que ele ocupa, esse é um ponto bem negativo. Essa questão do Anthony Edwards, eu fiquei muito na dúvida entre o James Wiseman e ele para o Timberwolves escolher, mas às vezes eu achei que o James Wiseman ia ser escolhido pelo Timberwolves, mas para eles usarem como uma maneira ali de negociação para trocar por um outro jogador e não deixar esse pivôzão, que é o Wiseman, pro Golden State, porque ia encaixar certinho. E até o dia do draft, a gente não tinha notícia que o Klay Thompson não vai jogar essa temporada. Então, imagina só com o Klay Thompson. O Wiseman ia encaixar perfeito no Golden State, pelo menos teoricamente, né? Então eu achei que o Timberwolves ia realmente draftar o Wiseman primeiro para usar como uma maneira de troca e não dar essa brecha para o Golden State. Mas pensando só no time do Timberwolves, não fazia sentido mesmo eles contratarem, né, e escolherem o Wiseman. Faria sentido, que foi o que eles fizeram, pegar o Edwards mesmo. Para fechar, eu queria fazer um comentário rápido sobre 2 jogadores que, para mim, deveriam ter sido escolhidos nas escolhas 4 e 5, no lugar do Williams e no lugar do Okoro, que foram o Deni Avdija e o Obi Toppin, que acabaram ficando no top 10. Eu queria fazer um comentário rápido dos dois. O primeiro dos dois que eu queria falar é o Obi Toppin, que foi escolhido na 8ª posição pelo New York Knicks. Ele estava sendo projetado para ficar no top 6 escolhas e não na 8ª posição. Ele é um power forward, ou seja, um ala pivô. Ele tem 22 anos. Ele tem 2,6 de altura, 2,14 de envergadura e ele jogava na Universidade de Dayton. Um dos pontos que o Obi Toppin não foi escolhido, eu acredito, é por essa questão da idade dele. Ele é o único jogador dessa lista que a gente está fazendo aqui que tem 22 anos. Todos os outros têm 19 anos. Então isso, parece uma diferença muito pouca, né? Ainda é um jogador muito jovem. Mas para a NBA, para um draft, eles acabam levando muito isso em consideração. O ponto positivo é que o jogador vem mais pronto. Um jogador de 19 anos tem menos experiência que um jogador de 22, isso sem dúvida. São jogadores novos, porém um com mais experiência que o outro. O Obi Toppin, eu acredito que o Chicago Bulls podia ter pegado eles na 4ª posição. Por quê? Se a gente comparar o Patrick Williams com o Obi Toppin, os dois têm uma proteção boa do garrafão, como a gente comentou. A questão que o Patrick Williams acaba ganhando um pouquinho é na questão da defesa e uma questão no rebote. Mas o Patrick Williams também é um reboteiro mediano, então o Obi Toppin não fica muito para trás. E o Obi Toppin também é um jogador muito explosivo ofensivamente, o que ia ajudar muito o Chicago Bulls. E ele não tem aquela mecânica de arremesso que a gente comentou, muito lenta do Patrick Williams. Então eu acredito que colocando na balança, por ser um jogador com 3 anos mais de experiência, ser mais explosivo ofensivamente, que o Chicago Bulls está precisando, essa questão no rebote, a gente acaba, seria um ponto, é lógico, para treinar, esses jogadores não vêm prontos. Todos vão ter um ponto negativo, que vão ter que trabalhar nos times. Então eu ficaria com o Obi Toppin ao invés do Patrick Williams no Chicago Bulls. E o último que eu queria comentar aqui é o Deni Avdija. Ele foi draftado na 9ª escolha pelo Washington Wizards. Ele é um small forward, ou seja, ele é um ala. Ele tem 19 anos, ele tem 2,3 de altura com 2,6 de envergadura e ele jogava em Israel. Os pontos positivos do Avdija é que ele tem um ótimo controle de bola, ele tem um bom rebote defensivamente, com certeza por causa dessa questão da altura, 2,3 de altura e 6 de envergadura. E ele é um jogador que tem uma transição muito rápida entre ataque e defesa. Então isso é muito bom, principalmente para um jogador que é ala, que tem sempre que estar disponível para defender e está uma opção de passe do armador e do alarmador para ele receber, criar um arremesso, passar para o pivô, para o ala pivô. A parte ruim do Avdija é que ele não é tão bom assim de arremesso de 3 pontos. Por ele ser um ala, ele deveria ter uma porcentagem de lance livre um pouco melhor e
ele é bom de rebotes defensivos, mas rebotes ofensivos acaba sendo um ponto fraco dele. Eu acredito que o Avdija, ele já estava projetado para o top 5, ele ficou em nono. Foi assim, nada a ver. Na verdade, o Wizards e o Knicks com o Obi-Toppin acabaram tendo presentes, porque ninguém acreditou que eles iam ficar muito para trás. Eu acredito que o Avdija tinha que ter sido escolhido na 5ª posição pelo Cleveland Cavaliers, que acabou pegando o Okoro. Vamos falar um pouco dos dois, Avdija e Okoro. O Avdija é mais alto, ele tem 2,3, o Okoro tem 1,98. Os dois têm um lance livre ruim, que deveriam ter um lance livre bom pela posição, mas isso aí os dois treinam, então tranquilo. E ele tem um controle de bola e muito melhor do que o Okoro. Então eu não entendi por que o Avdija ficou em nono e não ficou em 5º do Cleveland. Então, fechando esses dois jogadores extras aí que eu comentei, para mim, o Obi-Toppin, que ficou em 8º pelo Knicks, eu acredito que ele deveria ter ficado na 4ª escolha pelo Chicago Bulls. E o Deni Avdija, que ficou na 9ª posição para o Wizards, eu acredito que ele deveria ter sido escolhido na 5ª posição pelo Cleveland Cavaliers. E aí o draft, na minha opinião, teria ficado primeiro Anthony Edwards, segundo James Wiseman, terceiro LaMelo Ball, 4º Obi-Toppin e 5º Deni Avdija. Isso é lógico considerando o que os times escolheram e as posições, é lógico que se vocês viram, eu comparei a 4ª posição com o Obi-Toppin e a 5ª posição com o Avdija, jogador a jogador, o Patrick Williams com o Obi-Toppin e o Isaac Okoro com o Deni Avdija, para ver, né, o porquê que o Cleveland e o Chicago Bulls escolheram esses jogadores. Eu não entendi muito bem até agora, mas essas foram as minhas opiniões desse top 5. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal Rebodank se não for inscrito, para receber cada vez mais conteúdo de basquete aqui do canal. Deixa um comentário o que achou do draft de 2020 da NBA, quem que achou aqui do vídeo, das minhas análises, principalmente dessas escolhas 4 e 5. E siga o canal Rebodank nas outras redes sociais, eu vou deixar todas aqui na descrição do vídeo. Então é isso, valeu, falou! Thank you.